tem que manjar do inglês. Ah, é. Quem tá gravando? Eu. Beleza, tá certinho, né? Ações aí que a gente vai ver no exame físico, as principais. E aí, vai faltar uma aula só que vai ser a de síndromes pulmonares, né? Ou síndromes respiratórias, tá? Vou ver, a N2 está bem pertinho, então não sei se eu vou conseguir, mas a ideia era usar essas horas aí que eu tenho também no Habilidades e dar pelo menos mais umas 2 aulas além dessas, que seriam as que eu ia dar no Habilidades lá, e a ideia seria abrir aí para todo mundo ver, entendeu? Como ia ser por aqui mesmo, a gente abrir para todo mundo ver, lógico, quem quisesse, né? Sem nada obrigatório. Mas vou ver aí com o tempo, vou ver aí os dias que eu tenho livres ainda, depois eu vou ter que dar umas aulas aí para o 6º ano de intubação, parada e tal, vai ficar meio enrolada a minha outra semana. E aí na outra acho que já é as provas, né? Mas aí vou ver se eu consigo montar aí essas aulas, que estou montando a aula toda semana, então tá ficando bem apertado assim o cronograma, não tá dando para fazer nada de muito além disso, tá? Já peço perdão aí se tiver alguma coisa errada de slide aí, de formatação, que a gente vai pegando, vai fazendo, e esse não deu para mexer muito antes, não. Ainda coloquei umas figurinhas aí ainda agora. Mas vamos lá, né? Mesmo esquema, qualquer dúvida aí, manda. Se quiser, manda pelo chat. Às vezes o chat dá uma piscadinha aqui, eu olho. Mas se quiser, só fala alguma coisa aí que a gente para ouvir as perguntas, tá? Essa parte aí de exame físico vai ser provavelmente a principal aí desse capítulo, né? A gente tem que saber muito bem essa teoria para depois chegar na prática e ir atrás dessas alterações que a gente vai ver, né? Lógico que praticar o exame físico, praticar a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta principalmente, né? Como eu falei lá nas outras aulas, a ausculta aqui vai ser o principal que a gente vai fazer, né? Palpação e percussão, em geral, no dia a dia a gente não faz tanto assim, mas a inspeção é primordial, né? A gente saber avaliar bem um paciente pela inspeção e fazer uma boa ausculta também na parte respiratória aí é primordial, né? Falei aí que a gente tem hoje auscultas cardíacas muito em desuso por conta de ultrassom, ausculta abdominal não tem tanta alteração assim, coisas bestas, mas a ausculta pulmonar aqui vai ser muito importante para a gente como médico, né? Só para a gente se situar, deixa eu tirar aqui do volume. Para a gente se situar, até agora a gente estava fazendo anamnese, né? Toda anamnese escrita, entrevista, pergunta para o paciente, ele responde para a gente. Então, até agora é o que o paciente estava me falando e daqui para frente vai ser o que eu estou vendo e tirando desse paciente. Então, já muda a estrutura da coisa. Eu estou agora ativo buscando lá as alterações do exame físico dele e, lógico, esse exame físico ele é direcionado, né? Em geral, a gente não vai fazer exame físico do corpo todo do paciente, a gente vai fazer atrás das queixas que ele falou para a gente, tá? Então, em geral, a gente faz um exame físico mais direcionado, mas agora, para essa hora de vocês inicial, a ideia é vocês fazerem o exame físico mais completo possível, com o máximo de informação possível. Ah, não tem, escreve lá na anamnese. Não, 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 não. Coloque a coisa e a negativa dela para saber que você foi atrás e para você ter na mente aquilo e aquilo começar a se fixar lá, tá? Então, vamos lá, só coloquei essas regiões do tórax aí que eu não tinha falado, tá? Que é importante aí para a gente demarcar se aparecer alguma alteração no tórax, a gente tem que saber mais ou menos onde está para a gente poder escrever isso, né? Então, a gente tem essas linhas verticais, né? Uma linha bem medial aí, que é médio external, que passa em cima do externo. Uma linha que passa ao lado do externo, nem tão importante assim. E a gente tem a principal aqui, que é a nossa linha vertical, que é a linha
hemiclavicular, né? A gente faz a medida da clavícula e traça uma linha bem na metade dela. Na metade você desce, essa é a linha hemiclavicular, tá? A linha clavicular é em cima, essas outras linhas aí, não muita coisa. Deixa eu desconectar o meu WhatsApp aqui só desse computador para não ficar pitando essa porcaria. Aí. Boa. Aqui as nossas linhas horizontais, né? A gente tem de um lado e de outro em cada hemitórax a região mais alta perto da clavícula infraclavicular, perto da região de mama, região mamária, e para baixo aí do mamilo, geralmente abaixo da região mamária, a gente tem a região de hipocôndrio, né? Hipocôndrio direito e esquerdo. Ela entra na divisão do tórax e já entra também nas divisões do abdômen. Lá, quando a gente estuda as divisões do abdômen, já tem aí as duas linhas, as duas regiões de hipocôndrio, né? Essa de hipocôndrio direito já é característico ali de região de fígado já, né? E a outra do outro lado tem cólon, tem um pouco de estômago e às vezes o baço aparece aí nessa região de hipocôndrio esquerdo, beleza? As linhas axilares também são importantes. Basicamente, a gente tem 3, linha axilar média, anterior e posterior. A média vai passar bem no meio do oco axilar e a linha anterior e posterior nas pregas aí, nas pregas axilares, tá? Equidistantes aí da linha média. Nada demais também, só para a gente poder ver se tiver alguma alteração a gente descrever. No posterior, tem que lembrar que a gente tem a escápula, né? A gente tem bem no meio a linha vertebral, onde geralmente está a coluna, né? A gente tem uma linha escapular que passa bem ao lado da escápula. E aí, escapular superior, onde está para cima da escápula, escapular inferior para baixo da escápula, mais ou menos para a gente se situar, tá? E tem essas outras divisões aí, interescápulo vertebral e tal. Decora aí, não tem muita solução, tá? E aí a gente chega no nosso exame físico propriamente dito. O exame do tórax aqui vai ser o nosso exame clássico, a sequência clássica de inspeção, palpação, percussão e ausculta, tá? Sem muitas mudanças aí na sequência. A sequência vai ser essa, a sequência básica, tá? Então aí já na nossa inspeção, olhando para o paciente, a gente vai ver, já falou lá antes, mas vai ver aqui também o perfil dele, né? De acordo aí com o ângulo de Sharp, né? Longilíneo, médio ou brevilíneo. Oi? Não? Em relação à parte pulmonar, a gente tem que avaliar, mas a gente tem que lembrar que a gente tem alterações pulmonares que vão dar doenças pulmonares que vão dar alterações sistêmicas em outras regiões que não são especificamente no tórax, né? Uma coisa legal da gente avaliar nesses pacientes, principalmente os pacientes pneumopatas mais crônicos, né? Em doenças mais crônicas do pulmão, é o baqueteamento digital, né? Tem as formas aí de você fazer ele ver, né? Não tem muita especificidade nem sensibilidade, mas é interessante a gente olhar. Tem pacientes que têm isso aí congenitamente, é hereditário, mas os pacientes pneumopatas, isso aí pode aparecer, tá? Figurinha aí do Porto mesmo. No tórax ainda a gente pode avaliar circulação colateral do paciente, tá? Tendo várias formas de circulação, portocava, síndrome de Vercava, braquicefálica, cada uma com suas causas aí, e aparecendo essas veias aí varicosas na parede do tórax, às vezes do abdômen também, tá? Então, circulação colateral. Chegando aí já para a nossa inspeção propriamente da parte pulmonar específica, a gente vai dividir ela em inspeção estática e inspeção dinâmica, tá? A inspeção estática é aquela que a gente considera o paciente como tivesse parado, sem considerar
os movimentos respiratórios, tá? A gente vai avaliar uma outra parte. Quando a gente fala de inspeção dinâmica, em geral relacionada à respiração, beleza? Então, numa inspeção estática, desconsiderando aí os movimentos respiratórios, a gente pode avaliar o tipo de tórax do paciente, né? Aqui, nesse momento, quando a gente vai fazer a inspeção, o paciente já despido, sem a parte de cima, sem blusa, sem sutiã, se for mulher, tá? A gente tem que avaliar por completo essa região, não pode estar com nenhum tipo de roupa, beleza? Cuidado, lógico, com o ambiente, né? Isso vale para todo o exame físico, como vai tirar, o paciente vai ficar sem blusa, cuidado com ambientes muito frios, cuidado com as suas mãos para não estarem muito geladas, então dê uma aquecida. Vale isso aí para o esteto também, que você às vezes está muito gelado, quando você vai pôr, ele gela o paciente, né? E cuidado com a sexualidade aí do negócio, né? Como tem mamas aí envolvidas e despidas, cuidado, se for homem avaliando mulher, sexos diferentes, uma ideia boa é chamar alguém para a sala junto para acompanhar, beleza? Homem com homem geralmente não tem tanto problema assim, mulher com mulher geralmente também não tem tanto problema assim, tá? Mas uma dica aí para ficar ligado, e às vezes é bom ter alguém acompanhando na sala, tá? Mesmo não sendo região genital propriamente dita, beleza? Então, os tipos de tórax, né, dos pacientes, tem vários tipos. Tem o tórax normal, né, nosso a princípio. O tórax em tonel, aquele clássico dos pacientes lá DPOC, que tem aumento do tórax devido ao aumento do volume pulmonar, né? Os pacientes DPOC tem um aprisionamento de ar, tem uma hiperinsuflação pulmonar, né? Eles têm o raio-x lá bem alterado, um pulmão gigante, várias alterações de raio-x, de exames de imagem, e essa aí, com o tempo, pode acabar deformando também a parede torácica e começar a aparecer aí esse tórax aumentado em tonel ou um tórax mais globoso, tá? Aí tem os nossos pectus, né? Escavato e carinatum, alterações já, deformações ósseas genéticas, o cara já nasce assim. Escoliose, cifose e gibosidades também, tá? Então aí, ó, um tórax em tonel, né? Um paciente, você vê mais idoso um pouco, e você vê o diâmetro antero-posterior já mais aumentado, né, nesse paciente. Um tórax em tonel, bem redondinho. Crianças aí, né, e às vezes em adultos também, pectus scavatum, né, o tórax, o externo, mais para a parte de dentro. Isso aí pode levar a problemas pulmonares também, né? Imagina o pulmão aí todo sem lugar para expandir direito, pode ter alterações respiratórias, às vezes até cardíacas nessas crianças que têm alterações ósseas assim muito importantes, né? Um pectus carinatum aí, né, que é o peito de pombo, o externo para fora, abaulado. Um senhorzinho aí com uma cifose, né, importante. Talvez um tórax em tonel também junto. Criancinhas aí com escoliose, né, são muitas vezes submetidas a procedimentos cirúrgicos para correção, tá? Porque imagina o pulmão aí dessa criancinha aí, o pulmão direito dela, todo, a estrutura óssea toda contorcida, muitas vezes é muito difícil, tem uma função respiratória bem prejudicada por causa dessas questões anatômicas, de problema anatômico ósseo dela, né? Então, lá na ACD, lá em São Paulo, operava todo dia 3, 4 criancinhas dessas aí com escoliose às vezes bem mais graves do que essa aí, e com funções pulmonares bem debilitadas mesmo, né? Olha aí, dessa figura aí. Pulmão aí, imagina um pulmão desse aí todo comprometido, né? Já menorzinho, com o coração tudo junto, horrível, né? Professor, Diga. e durante a fase de crescimento, se a criança fez uma cirurgia dessa, não vai ter algum comprometimento, não? Então, eu acho que se corrigir bem, as placas vão crescendo junto. Ele coloca um monte de placa, né, de parafuso e tal.
e vai crescendo tudo junto. Eu acho que depois não precisa reoperar, não. Mas não tem muita experiência também, não. Mas Eu acho acho que é tranquilo. eu acho que é um Depende malefício do... maior, né, deixar a criança assim, né? É lógico. É uma cirurgia de grande porte, né? Sangra muito essa região de ossos aí, de coluna, sangra demais, né? Às vezes troca até a volemia da criança inteira, repondo sangue para ela. É uma cirurgia complexa. Mas você deixar um paciente assim não tem nenhuma razão, né? Você tem que tentar melhorar a qualidade de vida dele, porque ele não vai ter nada de qualidade de vida, não pode fazer nada. E a função pulmonar totalmente comprometida, às vezes a função cardíaca também. E é um paciente que vai ter doenças crônicas aí numa adolescência, quando ele for um adulto jovem, né? Então, se é possível uma correção ou pelo menos amenizar um pouco, acho que vale a pena. Aí, só para mostrar um abaulamento, né, na região de tórax, não é tão comum a gente ver, né, principalmente no adulto, porque a caixa torácica do adulto, ela é basicamente toda ossificada, tá? Tem um pouco de cartilagem aqui perto do externo e tal, mas ela é bem ossificada. Nas crianças, o contrário, ela tem muita cartilagem ainda, então alguma alteração, às vezes de parte cardíaca, às vezes de parte pulmonar, pode causar abaulamentos mais fáceis na criança, tá? Por conta dessa estrutura da caixa torácica menos rígida, beleza? Então, se ela tem uma cardiomegalia, esse coração pode abaular muito mais fácil a parede torácica. Nem sei o que é dessa criança aí, não. Pode ser, às vezes, só um pneumotórax, pode ser o que o tubo está seletivo, sei lá, um monte de causas aí, mas lembra que elas são, a parede torácica é mais fácil de ser abaulada nas crianças, tá? Então, uma inspeção estática é dar uma olhada no tórax, ver se tem alguma alteração aí das mais bizarras, às vezes óssea, às vezes muscular, às vezes de pele mesmo, tá? E aí a gente parte para uma inspeção dinâmica. Inspeção dinâmica, a gente está relacionando ela com a respiração, certo? Primeira coisa que eu vou ver é se o tórax está expandindo adequadamente, né? Se eu olhar para essa criancinha aqui e eu só estou vendo esse hemitórax dela esquerdo subindo e descendo, e o direito que está baixinho não está mexendo nada, eu vou falar, tem alguma alteração pulmonar, esse pulmão direito dela não está mexendo nada, né? Será que o tubo aí não está seletivo? Será que ela está com uma telectasia gigante desse lado aí, né? Pode acontecer. Tá? Então, eu vou avaliar se os dois pulmões estão expandindo ou não com a respiração. Isso eu estou só olhando ainda, não estou encostando, não estou fazendo nada. Tá? Inspeção é olhar. Né? E aí, frequência respiratória. Vou contar a frequência respiratória desse paciente. Né? Dicas aí clássicas do negócio você nunca falar que vou contar a sua frequência respiratória. O cara já vai alterar ela. Né? Isso aí é o beabá. O que a gente faz normalmente, eu pego o pulso do paciente, falo, vou contar a sua frequência do coração, tá bom? Aí eu fico lá contando a frequência do coração e começo a olhar para o tórax dele e vou contando mais ou menos, geralmente com um reloginho na frente, já conto aí junto a frequência cardíaca com a frequência respiratória, beleza? Essa é a dica aí para você não alterar. Se você olhar e falar, vou contar a sua frequência respiratória, você vai alterar isso, porque você consegue, né? Então, tá aí nossa frequência. No adulto, ela é de até 20, né? De 12 a 20. Taquipneia para o aumento da frequência. Bradipneia para abaixo de 12 ou abaixo de 10 ou 8, dependendo da literatura que você pegar, tá? Os tipos respiratórios que a gente vai ver lá, aqueles famosos, Biot, Chine-Stokes, etc., mas a movimentação do abdômen e do tórax é importante, né? Lembra lá nos pacientes de insuficiência respiratória, o abdômen entrando muito para ajudar a respiração, o tórax não consegue expandir direito. E a avaliação da tiragem, né? Que eu mostrei lá no vídeo também, que é aquela retração, quando a gente tem uma inspiração, está usando muito musculatura acessória, a gente tem tiragem intercostal ou subcostal, que a gente está falando aí de, geralmente, insuficiência respiratória. Nas criancinhas aí, quando a gente vai estudar lá na pediatria, a gente
ouve bastante falar batimento de asa de nariz, né? Não sei se todo mundo sabe o que é, já viu, mas batimento de asa de nariz é quando a cada respiração, quando ela inspira, puxa o ar, o buraquinho do nariz dela aumenta, né? Aumenta e diminui as aletas aí do nariz, aumenta e diminui a cada respiração. Significa que ela está fazendo algum esforço respiratório também para respirar, tá? Então, batimento de asa de nariz, mais frequente aí na pediatria, nos adultos a gente vê pouco. Nas crianças aí, lembrar que a nossa frequência respiratória, quando a gente pega as criancinhas, é maior, né? Então, no recém-nascido aí, a termo, a gente tem mais ou menos 40, 45 de frequência. Os lactentes, 25 e 35, pré-escolares, a frequência respiratória vai diminuindo quando a gente vai ficando mais velho, né? Até chegar nos adultos aí, ter esse número mais ou menos aí de 12 a 20, tá? Não se prendam, é 16 a 20, é 10 a 20, então qualquer livro que você pegar vai ser diferente. É até 20 normalmente, entre 12 e 20, tá ótimo, tá? É a frequência normal aí de um adulto, beleza? E nas criancinhas são mais taquipneicas, mas é o normal delas, isso aí vai diminuindo com o tempo. Alguns padrões aí patológicos, né? Então, a apneia é quando não existe frequência respiratória, o cara não está fazendo nada de movimento respiratório, então ele não está respirando, ele está em apneia, tá? Causas de apneia tem algumas, né? Uso de medicações, etc. Mas uma causa importante aí é se o cara está com uma parada cardíaca, né? Normalmente ele está em apneia, tá? Pode acontecer aquela respiração que a gente chama de gasping, que é uma respiração agônica, que o cara fica tipo um peixinho fora d'água, tentando fazer algum esforço respiratório aí, já é um reflexo de tronco encefálico, já não é uma coisa lúcida do paciente, ou ele já está parado, ou ele está muito próximo de uma parada cardíaca, tá? Respiração em gasping. Fala que o paciente está gaspeando. E as respirações clássicas aí que a gente tem, a primeira dela, Biot, sei lá de onde vem isso, francês, sei. Que tem essas curvinhas lindas aí que tem no nosso livro, né? Essa aí, a Biot, ou a táxica, né? É uma frequência totalmente desregulada, né? Quase sempre quando a gente pensa nessas frequências muito alteradas, essas respirações estranhas, ritmos estranhos, a gente pensa em alterações nervosas, né, de sistema nervoso central, porque é ele que coordena a respiração. Se ele está com uma hipertensão intracraniana, se eu fiz um AVC gigante, se eu fiz um trauma gigante lá no cérebro, o centro de controle da minha respiração pode ficar maluco também e eu começar a ter essas respirações doidas aí. Tá? Essa aí, Biot, é totalmente descoordenada. Tem uma inspiração leve, uma inspiração mais profunda. Ele faz um período de... Gente, esse cara faz um período de apneia, volta, tá? Então é uma respiração totalmente anárquica aí, beleza? Hipertensão intracraniana, doenças cerebelares, alterações de sistema nervoso central, tá? A chain strokes, em geral, também relacionada a alterações de sistema nervoso central, tá? Ou doenças muito graves, uma insuficiência cardíaca muito grave, alguns tipos de drogas, tá? Ela tem relação aí muito com o meu CO2, né? Lembra lá que o meu CO2 é, em geral, quem controla a minha frequência e meu ritmo respiratório, tá? Então, o paciente tem uma lesão cerebral lá, por algum motivo. O CO2, se ele começa a fazer uma bradipneia, ou seja, se ele começa a respirar menos, uma frequência baixa, o CO2 começa a subir. E aí o cérebro lê lá que ele começou o CO2 a subir e ele acelera lá, faz amplitudes maiores da minha respiração. Quando ele vai fazendo amplitudes maiores, o CO2 vai caindo e aí ele pensa que ele entende lá que o CO2 está caindo e a amplitude começa a diminuir até ele fazer uma apneia. Ele fez a apneia, o CO2 começa a subir de novo
e daqui a pouco ativa lá de novo o centro respiratório e a respiração começa de novo até ficar no ápice e baixar de novo, tá? Então tem relação aí com o meu CO2. Lembra que o meu CO2 é ácido, né? Nas gasometrias a gente considera ele como ácido. E a minha respiração a gente diz que lava o CO2, né? Quando eu aumento minha frequência respiratória, eu tiro mais CO2 do corpo. Se eu diminuir minha frequência respiratória, eu aumento o meu CO2 no corpo de forma bem grosseira, tá? Então, alterações também, em geral, de sistema nervoso central, tá? Tumores, traumas, AVCs e etc. A respiração de Kussmaul também é relacionada com o meu CO2, né? Uma acidose metabólica. Ele faz esse tipo de respiração, também relacionada aí à alteração do CO2, né? Inspiração profunda, ele aumenta a amplitude, dá uma parada, faz a expiração, dá uma parada de novo. Então, relacionado aí à acidose metabólica, talvez tentando também uma forma de compensação para lavar esse CO2 nos pacientes que estão com acidose. Respiração suspirosa, né? Você está com uma respiração normal, de repente você faz uma inspiração maior, mais forçada, ou talvez para diminuir a formação de atelectasia, e normalmente a gente tem esses estímulos aí. Ninguém sabe direito de onde vem para onde vai, tá? E a dispneia, né? Que é aquela respiração, em geral, com movimentos mais rápidos, em geral, uma frequência respiratória mais elevada, acima de 20, tá? E movimentos rápidos e amplos aí, nada demais. Beleza? Tem que saber aí, basicamente, Biot, Cheyne-Stokes e Kussmaul, tá? Causas dele e como é mais ou menos essa respiração. Beleza? Falei para vocês aí o que pode aumentar e diminuir a frequência, mais ou menos, né? Esse quadrinho aí eu peguei do Mosby, Guia do Exame Físico. Um livro bem didáticozinho para a gente aprender só o exame físico. Uso bastante lá no Habilidades, que lá a gente dá quase mais exame físico do que tudo, né? E aí coisas que podem aumentar e diminuir a frequência respiratória, tá? Tornar o paciente mais taquipneico ou mais bradipneico. Então, aí uma acidose, falei para vocês, né? O que é uma acidose? Eu tenho muito ácido no sangue, meu sangue está muito ácido, pH baixo. Como eu tenho muito ácido, meu corpo tenta fazer com que diminua os ácidos do corpo. Um deles é o CO2, e aí eu aumento a frequência respiratória para jogar o CO2 embora, beleza? Alterações de sistema nervoso central, o paciente com crise de ansiedade fica geralmente taquipneico. Envenenamento por AS, né? O AS é o ácido, né? Se ele é ácido acetilsalicílico, tomei muito, eu fico com acidose. Taquipneia para tentar lavar também. Se o paciente está hipoxêmico, né, com pouco oxigênio também, ele tenta aumentar a frequência para ver se pega mais oxigênio do ar. E dor, né? O paciente com dor geralmente fica taquipneico, fica hipertenso, fica taquicárdico, muitas vezes só pela dor, né? Cenas para próximos capítulos, aulas de dor aí pra gente. E frequências diminuídas. A alcalose faz o contrário da acidose, né? Faz a frequência diminuir. Lesões do sistema nervoso central podem aumentar ou diminuir a frequência. Muitas vezes os pacientes com lesão do sistema nervoso central fazem bradipneia ou apneia, tá? Miastenia, doenças musculares, né? Vamos fazer fadiga aí de musculatura. Overdose, principalmente de opioides, né? Vão fazer com que a frequência respiratória fique bem baixinha. As intoxicações por opioides, o cara morre por apneia, né? Ele toma lá, o remédio corta o estímulo de respiração, ele faz a apneia e morre lá por hipóxia. Felizão lá pro seu opioide, né? E a obesidade muito extrema também vai diminuir a frequência. Beleza? Então essa, galera, é a nossa inspeção, né? Inspeção estática, olhei, não relacionado à respiração. Inspeção dinâmica, as coisas relacionadas à respiração, tá? Então, até agora, em teoria, esses momentos são separados, tá?
mas muitas vezes eu já estou inspecionando, já tô palpando também, às vezes já faço a percussão logo. Esses momentos, em geral, são mais dinâmicos e a gente muitas vezes vai fazendo ao mesmo tempo, tá? Falei para vocês, em geral, a gente não faz tantas manobras de palpação assim para tórax, né? E as principais aqui são expansibilidade frêmito, tóraco-vocal, e nem tanto percussão assim no dia a dia, mas a inspeção e a ausculta, tá? Porém, apesar de não fazer tanto no dia a dia, a gente precisa saber muito a teoria disso aqui, porque se a gente não souber a teoria da palpação, da percussão e as alterações de ausculta, a gente não consegue fazer os diagnósticos de síndromes pulmonares aí que vai ser na próxima aula, tá? Então você tem que saber se ele tem o tórax frêmito alterado, pode ser isso, o frêmito aumentado pode ser uma coisa, o frêmito diminuído pode ser outra, e a gente vai juntar todos esse exame físico e vai chegar num diagnóstico lá sindrômico. Ó, isso aqui provavelmente é um derrame pleural, isso aqui é uma telectasia, isso aqui é um pneumotórax, isso aqui é uma pneumonia, uma consolidação, tá? Então a gente tem que saber, não tem para onde fugir, beleza? Além desses dois que são os principais aí, que é a expansibilidade frêmito-tóraco-vocal, a gente pode testar a sensibilidade. Se ele falou que está com dor em algum ponto do tórax, eu vou lá e vou apertar para ver se ele tem dor ali, se ele tem dor na palpação, se essa região está mais sensível. Eu posso ver a temperatura, né, tocando na pele do paciente, se tem alteração de temperatura ou não. Eu posso ver o tônus muscular dele tocando aí, vendo se ele tem hipertonia, atrofia de músculos, né? Nunca esquecer aí dos linfonodos, né? A gente vai ver muito isso aí quando a gente for fazer o exame de mamas, né? Mas muitos pacientes têm não só o câncer de mama, como o câncer de pulmão, outros tipos vão dar metástase para linfonodos, principalmente axilares, né? Que é uma região que drena aí o tórax. Então, é importante a gente palpar os linfonodos. Lógico, isso muito direcionado às queixas do paciente, mas faz parte aí da minha palpação, a palpação de linfonodos, né? Eu posso ter linfonodos supraclaviculares, né? De metástase de câncer, principalmente de estômago. Eu posso ter linfonodos palpáveis aqui na minha região cervical, relacionados a linfomas e etc. Uma infinidade, né, que relacionado à queixa do paciente a gente vai ter que fazer esse exame, beleza? Edemas, né, palpar para ver se eles têm edema em região torácica, fazer lá cacifo, vale mais para membros inferiores, mas às vezes o paciente está com a nasarca e chega o edema até aqui em cima. Enfisema subcutâneo, né, que é quando em geral tem pneumotórax, o ar vaza para o subcutâneo, e a gente fica apertando assim, parece que está apertando aqueles plásticos em bolha, fica fazendo uns track na sua mão. Só palpando para ver, não tem como explicar muito. E aí vem para as duas importantes, expansibilidade e frêmito tóraco-vocal, tá? Se chegar na palpação e não fizer isso, você errou a palpação. Vamos fazer lá nossas provas lá no habilidades. O cara que chegou na palpação, não viu expansibilidade ou não viu o frêmito, errou, né? Então, expansibilidade. Expansibilidade, eu olhei lá na hora da minha inspeção e agora eu vou checar aqui com a minha mão, tá? Fazendo a palpação. Então, em geral, eu começo esse exame físico do paciente na parte respiratória por trás do paciente. Nesse início, eu coloco as mãos por cima, como se fosse para enforcar ele por trás assim. Junto os meus polegares e peço para ele respirar fundo. Na hora que ele puxa o ar, a tendência é dos dois polegares dar uma afastadinha, tá? Então, se afastou os dois simetricamente, eu falo que ele está com uma expansão pulmonar normal, tá? E isso aí eu faço no ápice pulmonar, eu faço nas bases e eu vou fazer na frente mais alto e vou fazer na frente mais embaixo, beleza? Então tem que basicamente olhar. Lógico que a gente vai treinar isso depois, todo mundo vai fazer isso lá no hospital, no habilidades. Não apertar muito o paciente, senão sua mão fica muito fixa lá. Deixar a mão mais molezinha, pedir para o cara inspirar bem profundo para ver se a sua mão
move junto com o tórax dele. Isso vale aqui para baixo também, uma mão mais espalmada, as mãos perto da linha média, tem gente que fala até para fazer uma prega para você ver mais, mas a técnica clássica é só aproximar os dedos e ver se vai expandir ou não, tá? Na parte da frente do tórax você pode fazer assim com as mãos espalmadas, mas não vai ser tão legal esse exame da parte anterior. E da parte inferior, em geral, afasta mais um pouquinho também, mãos espalmadas para baixo, com o dedão aberto e ver se esse dedo move ou não, tá? Então, expansibilidade, você vai ver aí coisas mais grosseiras, se um tórax está expandindo e o outro não, tá? Basicamente é isso, beleza? E o meu frêmito tóraco-vocal, né? Que é aquela hora famosa que a gente pede para o paciente falar 33, né? Clássico aí do exame físico pulmonar. A gente vai pedir para ele falar 33 em 2 momentos. Agora no frêmito tóraco-vocal e depois, quando eu for auditar esse paciente lá depois, eu vou mandar ele falar 33 de novo, tá? Nessa hora aqui de frêmito tóraco-vocal, cuidado com os nomes para você não ficar perdido aí na coisa. Nessa hora que eu estou fazendo o frêmito, eu estou palpando, então eu estou com a minha mão, tá? O que é um frêmito? É uma sensação de vibração, tá? Eu estou com a mão no tórax dele, espalmada aqui atrás, ó, ou em algum lugar desses, tá? Mão espalmada nas costas, só os dedos, a palma da mão de fora, tá? Toca o tórax do paciente, dedão para fora, de preferência, e pede para ele falar 33. E eu vou sentir a voz dele vibrando, principalmente nas costas e em regiões mais inferiores, tá? Vou sentir essa vibração e vou comparando, tá? Eu comparo, sempre aqui eu vou fazer coisas comparativas. Um lado com o outro, em cima com embaixo, o médio de um pulmão com o médio do outro, baixo do pulmão de um baixo com o outro, um hemitórax inteiro, o outro hemitórax inteiro, tá? Então, eu coloco a mão, fala 33, fala 33, fala 33, vou pôr na mão e vou sentindo essas alterações. Lógico, é uma coisa muito sensível? Lógico que não, tem muita coisa que altera isso aí. Uma paciente mulher que tem uma voz mais fininha não vai ter tanta vibração assim. Um paciente com um homem com uma voz mais grossa fica mais fácil de você sentir, tá? Nem todo mundo tem essa sensibilidade tátil tão legal assim. Se o paciente for um pouco mais gordinho, tiver muito tecido subcutâneo, mais difícil. Se for um cara mais musculoso, mulher mais musculosa, mais difícil de você sentir também, tá? Não é uma coisa tão sensível assim, mas está aí descrito no nosso exame físico que a gente tem que fazer, beleza? Então, vibrações da voz na parede torácica. Falou 33, eu vou sentir aqui essa voz, tá? Coisas que vão aparecer, as alterações, né? O que a gente tem que saber basicamente é isso aqui. Além de fazer, não esquecer de fazer isso no exame físico, né? Principalmente nas provas, eu tenho que saber as alterações dele, tá? Então, quando eu falo, galera, essa vibração da minha voz percorre aí por dentro do meu pulmão e acaba que eu sinto ela lá na minha pele, lá palpando, certo? Então, qualquer coisa que faça o meu pulmão se afastar da parede torácica, geralmente esse frêmito tóraco-vocal vai ser diminuído, tá? Então, se eu tenho um derrame pleural, eu tirei o meu pulmão ali de estar encostado com a minha parede torácica, eu vou diminuir o frêmito. Se eu tenho um pneumotórax, eu tenho ar ali naquele meio de transmissão, eu também tenho o frêmito diminuído, tá? Nas atelectasias também, por diminuição da transmissão, como naquela região de atelectasia não tem muito ar, o negócio ficou mais englobado ali, não tem essa transmissão para a parede torácica, tá? Então o frêmito também diminui. E o interessante aqui é consolidações. Nas consolidações, o frêmito aumenta, tá? Imagine lá, o que é uma consolidação, né? Não sei se todo mundo sabe. Consolidações aparecem... o clássico de um pulmão consolidado é a pneumonia, né? A pneumonia bacteriana. O que acontece? Uma bactéria vai lá, infecta
inflama os meus alvéolos. Esse alvéolo vai se encher de líquido, substâncias ali purulentas, degradações, macrófago, todo mundo trabalhando ali para tentar matar essas bactérias. E o alvéolo, ao invés de ficar cheio de ar, ele enche de líquido, tá? E aí vários e vários alvéolos, às vezes um lobo pulmonar inteiro cheio de líquido, a gente chama essa área de consolidação, tá? Quando a gente estuda aí na patologia, a gente chama às vezes de hepatização, né? Em vez de ele estar um órgão bem aerado, ele está um órgão bem sólido, igual como se fosse um fígado, tá? Então isso é uma consolidação. Quando a gente fala de consolidação, geralmente está falando de pneumonias, tá? E aí, como consolidação, eu tenho um sólido ali encostado na parede torácica, essa transmissão do ar passa mais fácil por ali, e aí eu sinto nessa região o frêmito aumentado. Beleza? Então, derrame, pneumotórax, atelectasia, frêmito diminuído, ou seja, eu estou lá com a minha mão e estou sentindo menos a voz do cara falando 33. E na consolidação, na região que estiver consolidada, aumenta esse frêmito, ou seja, aumenta essa vibração na parede lá. Beleza? Então tá aí, quando for fazer o frêmito, apoiar só a ponta dos dedos, não apoiar a palma da mão e ir fazendo, ó, comparativo, um lado com o outro, médio com médio, baixo com baixo. Achou que mais em cima está menos que embaixo, vai fazendo de um hemitórax só, tá? E lembrar que nas bases essa transmissão é maior, então em cima pode ser menor um pouco, embaixo pode ser maior. Para não confundir, achar que o frente está aumentado embaixo, mas às vezes isso é normal, tá? Então fazer bem comparativo uma região com outra, um hemitórax com outro, para não se perder. Beleza? Então, basicamente, de palpação, é isso, tá? Principalmente expansibilidade, frêmito tóraco-vocal, e não esquecer daquelas outras partes lá de toque na pele, linfonodos, parte muscular e etc, tá? Então, expansibilidade, frêmito tóraco-vocal é o principal, e principalmente saber as alterações aí do frêmito que cada coisa vai causar, beleza? Que a gente vai juntar tudo lá na aula de síndromes, beleza? Percussão. Percussão, galera, nada mais é do que a batida, né? Eu vou bater numa estrutura e, de acordo com o que eu ouvi, eu vou imaginar o que tem lá dentro. Você acha que é uma coisa muito específica? Não, né? Totalmente inespecífico. Mas tem algumas coisas clássicas aí que a gente vê no dia a dia e que a gente tem que saber, tá? Então a gente vai bater e reconhecer estruturas que tem lá dentro. Tem estruturas mais maciças, como o fígado, por exemplo, vão dar sons mais fortes, um som de maciçez. Tem estruturas cheias de ar, como o intestino, que vão dar um som mais timpânico, parecendo que está batendo num tambor, porque tem ar lá dentro, tá? E tem as partes intermediárias aí, como a nossa percussão pulmonar, né? A nossa percussão pulmonar, a gente chama isso de som claro pulmonar. O pulmão é um órgão um pouco diferente. Ele tem o parênquima dele, mas ele tem muito ar lá dentro também. Então, ele não é um órgão totalmente maciço, nem é um órgão totalmente timpânico. Então, ele é um som. Na percussão, a gente tem um som lá claro pulmonar, chamado assim porque é diferente um pouco dos outros dois, tá? Tem percussões diretas, você bater direto na pele do paciente, não é tanto usada assim, em algumas coisas só, ele fala aí de vértebras, tá? Mas é difícil a gente usar. E o que normal a gente faz é a indireta, né? Que é bater sobre o seu próprio dedo aí, fazer a percussão para tirar esse som lá de dentro, tá? Lembrando aqui, isso vale para percussão e vale para ausculta também. Mas agora, especificamente da percussão, a percussão tem que ser feita, galera, entre as costelas, tá? Deixa eu uma figurinha aqui. Estou voltando, peraí. Aí, ó. Eu tenho que colocar os meus dedos, os dedos de baixo que vão encostar na pele, eu tenho que colocar entre as duas costelas. E aí sim eu faço minha palpação, tá? Eu posso pôr na região de trás aí, até da frente ou do lado,
essa mão espalmada, cada dedo em um espaço intercostal, e eu já ir fazendo a percussão deles diferentes, tá? Ou eu posso fazer de um dedo só, ponho um dedo lá, depois com o mesmo dedo eu acho outro espaço e faço de novo, né? Lembrar, 2 toques e sai, não é para dar 2 toques e ficar, senão você abafa o som. Então, 2 toquinhos e sai, 2 toquinhos e sai, e vai fazendo comparações das diversas partes do tórax, tá? Então, aí, ó, em geral, a gente começa por trás também, tá? O exame físico pulmonar, na palpação e agora na percussão também. Então, você vai fazendo comparativo, vai descendo e fazendo bem, se possível, organizado para você ir vendo as variações disso aí, comparando um lado com o outro, comparando de cima e embaixo dos mesmos hemitórax, tá? Então, sempre comparativo. Aqui a gente tem 2 órgãos, então vale a pena comparar um com o outro. Se eu tenho uma pneumonia de um lado, essa ausculta de um lado vai estar diferente do outro, assim como a percussão e palpação e etc. Tá? Na frente é um pouco mais difícil de fazer quase tudo, tanto ausculta como percussão, porque o homem geralmente tem uma musculatura aqui que dificulta até às vezes a palpação das costelas, né? E mulher tem mama, não adianta você ficar lá percutindo, apertar a mama da mulher, procurando costela ali atrás, vai incomodar, não é uma coisa tão legal de se fazer, tá? Então a gente tem a região posterior aí toda para fazer essa percussão, essa palpação, essa ausculta. A região lateral do tórax também, ela é bem legal, tem pouca musculatura aqui, então é bem bom de você fazer palpação, bem bom de você fazer percussão, e a ausculta mais ainda. Tem vezes que eu vou só perto aqui na lateral para tentar fazer a ausculta, porque às vezes o paciente é muito gordão, muito musculoso, a ausculta nos outros lugares e percussão fica muito difícil, e muitas vezes essa região lateral do tórax fica bem legal de se fazer, tá? Então ele até põe aí na descrição aí, ó, você indo para lateral de um lado e de outro, e aí depois você vai para frente, que geralmente a frente não é tão boa assim para você percutir e muitas vezes nem para escutar é tão legal, tá? Então, percussão, galera. Então, dedinho lá, né? Treinando a técnica, como é que a gente treina isso? Vai percutir lá, ó. Vai percutir sua mesa, vai percutir seu livro, vai percutir seu cachorro, vai fazer tudo aí. Geralmente eu gosto de percutir ali meu galão de água, com o olho fechado e ouvindo o barulho, né? A percussão é bem difícil nem tanto a técnica em si, mas você conseguir diferenciar os barulhos que estão vindo lá de dentro, né? Então, você diferenciar um som maciço de um som claro pulmonar, de um som timpânico, nem sempre é fácil, tá? Isso aí é treino de ouvido. Então, vai treinando, treina em superfícies diferentes e com o olho fechado para você aguçar bem a sua audição. Isso vale para a ausculta também, né? Quanto mais fizer, melhor. Mas aqui na percussão tem a técnica, né, da batidinha e tem também o ouvido tem que estar bem treinado para isso, beleza? Isso é treino, quanto mais você fizer, mais jeito você vai pegando, tá? Então, faça bastante, aproveite aí que está em casa, faça na família, faz no cachorro, e quem tiver, faz em você mesmo, se não tiver ninguém. E basicamente é a mesma coisa, né? De um lado para outro, vai descendo, faz do lado, depois vem para frente e faz na frente. Vale para percussão e vale para ausculta também, tá? Então, percussão, dedos entre as costelas no espaço intercostal, batidinha lá. A percussão não é tão boa assim, né? Ela localiza estruturas até 5 centímetros de profundidade, tá? Então, para coisas mais profundas, ela não vai pegar. Ela é importante para coisas mais grosseiras, um pneumotórax maior, um derrame pleural grande, vão pegar bem aí com a minha percussão, tá? Muitas vezes, quando eu não tinha ainda ultrassom, para saber onde estava o derrame pleural lá nas costas para eu poder drenar, eu colocava o meu dedinho lá, percussão, maciço, subia um espaço, maciço, subia outro espaço, ficou claro pulmonar. Então, eu sabia que o derrame estava daqui para baixo. Aí eu drenava ali naquela região, tá?
Drenava, fazia a punção, a toracocentese, tá? Então, vale aí para fazer algumas coisas ainda no dia a dia, né? Nem sempre a gente vai ter ultrassom com a gente em todos os lugares, beleza? Então, uma técnica limitada, mas que ainda tem aí suas funções e a parte teórica, de novo, tem que saber, beleza? As técnicas aí, né, do punhozinho, tal, não pode mexer o cotovelo, tem que ser só na munheca, tá? E estruturas pequenas. Falei aí dos sons mais ou menos para vocês, né? Os sons que vão ser provenientes da minha percussão. Som claro pulmonar, que é onde está na projeção aí dos meus pulmões. Som timpânico, principalmente em região de abdômen, né? Mas se no tórax eu tiver um som timpânico, eu estou com ar ali fora da cavidade pulmonar, então eu tenho um pneumotórax, se eu parecer um som timpânico aqui na minha região torácica. Um som maciço, né, que geralmente está relacionado a órgãos bem sólidos, como o fígado, tá? E na área de projeção cardíaca, à esquerda, hemitórax esquerdo, abaixo, geralmente do mamilo, eu posso ter um som que às vezes ele fala que é maciço, às vezes ele fala que é submaciço, tá? O coração não é um órgão sólido totalmente, né? Ele tem câmaras lá dentro, mas ele pode aparecer com um som diferente aí do som claro pulmonar e às vezes, né, quando você está com o ouvido muito afinado ou tem um coração muito grande, eu consigo pegar na percussão aí essa parte cardíaca e uma parte mais maciça ou submaciça, tá? Certo? Então, transição entre o coração e o pulmão, eu vou ter uma parte mais maciça. Então, é a figurinha clássica essa aí. Claro pulmonar nos dois pulmões, na região de coração pode aparecer uma maciçez ou uma submaciçez, porque o coração não é totalmente sólido, né? Na área de projeção hepática aqui, hipocôndrio direito, eu tenho fígado, maciçez, e à esquerda, hipocôndrio esquerdo, eu tenho o meu som mais timpânico, que é o chamado aí de espaço de Traube, tá? Importante, a gente vai ver isso aí em abdômen de novo. Ele tem um som timpânico e esse espaço de Traube, às vezes, quando eu tenho esplenomegalia, o meu baço está aumentando, o meu baço ocupa esse espaço de Traube e eu vou percutir ali o espaço de Traube, ele parou de ser timpânico e ficou maciço. Aí alguma estrutura invadiu ali, pode ser uma esplenomegalia, tá? Falando de parte pulmonar propriamente dita, tem que lembrar que o fígado está escondido embaixo do rebordo costal direito, tá? Então não venha percutindo e descendo, chega um maciço aqui, você fala, eu tenho maciçez aqui no pulmão, eu tenho uma consolidação, será? Mas isso aqui provavelmente é fígado, tá? Descer um pouquinho do mamilo aqui, ó, sexto espaço intercostal, já começa o meu fígado, tá? Então, cuidado aí com essa percussão, você achar uma maciçez e achar que é uma maciçez pulmonar, mas a maioria das vezes é o fígado que está ali, beleza? Compare sempre um lado com o outro, vai para a região lateral, vai para as costas, tá? Para você diferenciar e não confundir aí o fígado com uma maciçez pulmonar, beleza? Então, de um lado e de outro, o pulmão não acaba lá embaixo no rebordo costal, não. O pulmão acabou, região mamilar aqui, já começa o meu abdômen, diafragma e para baixo, região abdominal, tá? O meu espaço de Traube, falei para vocês, ó, embaixo do rebordo costal esquerdo, tá? Geralmente nele aí eu vou ter alças intestinais, fundo do estômago, cólon, às vezes transverso, às vezes o cólon já, a curvatura esquerda, esplênica lá do cólon, tá? Então vai dar um som mais timpânico aí desse lado esquerdo na parte baixa do rebordo costal, beleza? Então é importante, como eu falei aí, ó, percussão vai ver mais ou menos 4, 6 centímetros para baixo do que eu estou percutindo, tá? Se eu tenho uma alteração que é bem profunda, um câncer de pulmão que está lá dentro do parênquima, lá embaixo, eu não vou sentir ele, eu vou sentir depois quando ele já está uma maçaroca gigante, aí eu vou sentir alteração lá na percussão. Por isso ela não é um negócio tão sensível assim, tá? Ela é para alterações bem grosseiras e com isso aí que eu vou pegar, tá? E principais alterações, né?
Falei para vocês aí do pneumotórax, né? Quando o meu som normal no hemitórax direito e esquerdo vai ser o som claro pulmonar. Se de repente de um lado eu estou percutindo e está um som timpânico, eu tenho ar ali nessa cavidade. Eu estou com um pneumotórax, né? Pelo contrário, se eu estou palpando, se eu estou percutindo lá, eu tenho uma maciçez, onde não deveria, onde eu teria som claro pulmonar tá maciço. Isso aí pode ser um derrame pleural, né? Assim como pode ser uma consolidação de uma pneumonia, né? Consolidou, ficou o órgão lá, que é o pulmão que era para estar aerado, não está aerado, está todo consolidado, aquilo ali ficou mais maciço do que deveria, tá? São as principais alterações, beleza? Se o cara tem um enfisema muito grande, pode aparecer esse som claro pulmonar um pouco mais alto, dar uma hipersonoridade. Se eu tenho atelectasias, geralmente eu vou ter algumas áreas de maciçez também, porque o pulmão, em vez de estar totalmente expandido, ele está mais enxugado um pouquinho, então algumas áreas podem aparecer maciçez, tá? E falei nas áreas de afecções de parênquima, quando a gente fala isso, principalmente pensar nas pneumonias, né? Consolidação, pneumonia. Consolidou, o órgão ficou hepatizado ali, eu vou percutir e isso vai estar maciço, tá? Isso aí vale para outras coisas, lógico. Neoplasias, o infarto pulmonar volumoso, as pneumonias maiores e etc. Beleza? Então, percussão. Ficou timpânico, pneumotórax, tá? Ficou maciço, pode ser derrame pleural, pode ser consolidação, pneumonia, pode ser atelectasia ainda, beleza? Lembra assim que a gente vai daqui a pouco juntar isso tudo, juntar a minha palpação, juntar a minha percussão, juntar a minha ausculta e daí vou tentar chegar num diagnóstico desses, beleza? Cada doença dessa tem uma característica diferente, tá? Então, percutir lá, timpanismo ou maciçez, dependendo do lugar onde está, eu vou chegar em diagnósticos de síndromes diferentes, beleza? Então tá aí, ó, se eu pegar uma pneumonia dessa aí bem lobar, né? Lobo médio, talvez aí, vocês que são mestres aí do raio-x agora com o Dr. Pedro, se eu for percutir essa área aqui, talvez essa área esteja maciça, né? Eu tenho uma hepatização aqui, em vez de ter ar aqui nos meus alvéolos, eu tenho basicamente só líquido, só infiltrado, só pus, tá? E isso não vai deixar a minha percussão ficar um som claro pulmonar. Isso aqui vai ficar, se tiver maior e chegando próximo da parede torácica, vai ficar mais maciço, tá? E, ao contrário, as regiões mais superiores vão estar com som claro pulmonar, a região mais inferior, se você conseguir pegar bem aqui, ó, vai estar claro pulmonar também, tá? Então, atenção aí às pneumonias, sons maciços, beleza? Mais ou menos isso, tá? Dei uma lida aí especial à nossa percussão, importante, e a nossa ausculta, que provavelmente é o principal aí, tanto de parte teórica que a gente vai estudar, quanto na parte prática, e a gente tem que treinar muito bem nossos ouvidos para fazer a ausculta, né? Depende muito do ouvido. Na ausculta, sempre a gente está aqui fazendo exame físico do paciente, ele tem que estar despido, seu esteto tem que estar encostado direto na pele, não dá para fazer em cima da blusa, a própria blusa roçando com seu esteto, ou às vezes a própria blusa roçando com a pele, vai fazer um barulho que você vai confundir às vezes com o estertor e ali não tem, tá? Então é inadmissível você fazer exame físico por cima de roupa, tem que tirar tudo, não tem jeito, tá? Então adapte aí o que der para adaptar, dependendo de onde a gente vai estar e etc, né? Às vezes a gente está em enfermaria, tem muito paciente lá, não dá para despir totalmente, aí você põe um lençol, põe por baixo do lençol, se no mínimo possível, abre, põe por baixo da blusa aqui e tenta fazer o que der, né? A gente vai adaptando no lugar que a gente está. Em geral, nunca a gente está num lugar perfeito para fazer auscultas, né? Precisa, lógico, de um ambiente bem silencioso, tá? Barulhos são inimigos aí da coisa. Por isso tem que treinar muito bem o nosso ouvido antes da gente ir tentar fazer auscultas aí de alterações patológicas, beleza? Então,
mais do que nunca pegue seu esteto, ponha no ouvido e vai escutar. Ah, não tem ninguém, sou sozinho no mundo, na vida, põe no teu pulmão aí, fica respirando até o fim do mundo, tá? Até cansar. Põe no coração também, veja essa relação coração-pulmão. Muitas vezes você está num foco você está num foco cardíaco, mas você está tentando ouvir o pulmão, mas o coração está batendo ali. Você tem que começar a afinar o seu ouvido, porque vai ter barulhos ali diferentes, muitas vezes o coração junto com o pulmão, você tem que saber diferenciar essas coisas, tá? Normalmente a gente pede para o paciente estar sentado no leito, né, se possível, se não for um doente que não consiga sentar, lógico. E vamos começar a fazer a ausculta, geralmente da região posterior, vai pedindo para ele respirar fundo, se possível, né, pela boca, sem fazer muito barulho para você não ouvir esses barulhos que ele está fazendo lá dentro, tá? Então, respirar pela boca, soltar pela boca, se conseguir mais fundo um pouquinho, melhor, porque aguça mais os barulhos, principalmente os patológicos que vão aparecer lá dentro, beleza? Então, posição cômoda, né? O cara vai ficar lá na ausculta, então tem que estar sentado, bem acomodado, etc. Tórax despido e assim vai. Posso pedir às vezes para ele fazer uma tosse, muitas vezes ele está com muita secreção, eu peço para ele tossir para dar uma melhorada nessa secreção e ouvir os barulhos que são mais finos lá de parênquima, tá? A sequência mais ou menos essa aí é a mesma que a gente fez lá na percussão, começa de cima, um lado e outro, vai descendo, compara um lado com o outro. Em geral, respirou uma vez, você muda, respirou uma vez, você muda, respirou uma vez, você vai mudando e vai comparando um lado e o outro. Achou estranho? Para um pouquinho nessa região, pede para respirar de novo e assim você vai afinando os ouvidos, né, para essa ausculta. Isso aí é treino, é treino, é treino. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai aprendendo, beleza? Temos aí os nossos sons, né? Os livros de semiologia pulmonar gostam de trazer esses sons aí, que tem nomes diferentes, tá? Ele fala, quando a gente está auscultando sobre a traqueia, se eu pôr meu esteto aqui, bem onde tem a projeção da traqueia, eu tô escutando um som brônquico, tá? Ele tem uns nomes diferentes. Se eu tiver na projeção de bronquiofontes principais, depois da carina, eu tenho esse som broncovesicular, tá? E eu tenho basicamente no resto do pulmão todo, parênquima inteiro, o som que é o murmúrio vesicular, tá? Basicamente a gente põe em todo o exame físico murmúrio vesicular. A gente nem usa esses sons aí brônquicos, broncovesicular, tá? Que eles trazem aí, ó, traqueal. Basicamente, galera, todo o exame físico a gente vai escrever lá, você quase nunca vai ver um som brônquico, alguém falar isso. Talvez um pneumo lá muito especializado, com uma ausculta, coloque isso aí, tá? Mas o geral que a gente faz no dia a dia é escrever o murmúrio vesicular, beleza? Lembra sempre, não falei, mas esse exame físico todo, a gente vai ter que depois escrever ele, né? Então tem que estar muito consciente desses termos todos, da sequência bonitinha a ser feita, porque isso aí vai ter que ser escrito. Vocês vão aprender a descrever esse exame. Então, murmúrio vesicular, a gente vai ver as alterações deles, sem ruídos, sem alterações, com alterações, sibilos e etc. Tá? Então, murmúrio vesicular é o que está em rosa aí, ó, a parte basicamente toda de parênquima pulmonar, a gente vai chamar de murmúrio vesicular, tá? Então, tá aí na periferia dos pulmões. Como todo o nosso exame, né? Pacientes muito musculosos, pacientes muito obesos vão atrapalhar o nosso exame, né? Eu estou escutando aqui, pondo no ouvido e tentando ouvir o que tem lá dentro. Se eu tenho muito tecido aqui fora, não vai adiantar. Não vou auscultar em cima das mamas, né? Não vai adiantar nada. Tem muito tecido, minha ausculta vai estar diminuída, tá? Então, geralmente, eu parto para o lado, parto em cima das mamas, mais para cima, no caso, para o lado delas, né? A região lateral é bem legal de ser auscultada e muitas vezes eu pego a mama, levanto e ponho a ausculta por baixo dela para poder ouvir,
Principalmente aqui à esquerda no coração, né? Esse coração não tem como muito fugir. Eu tenho que fazer, às vezes, a ausculta ali na parte lateral mais das mamas, beleza? Então, obesos e muito musculosos, mamas muito grandes, fica um pouquinho mais difícil de auscultar. E aí eu vou para a região posterior, vou para a lateral, vou fazendo alternativas aí para conseguir, beleza? E nas crianças, em geral, esse murmúrio vesicular é mais forte, né? Quando você vê MV escrito em qualquer prontuário aí, murmúrio vesicular, tá? Então, murmúrio vesicular nas crianças é mais forte porque a parede é mais delgada, menos musculatura, é muito mais fácil de você ouvir o que está ali dentro, tá? O melhor lugar para você aprender a fazer a ausculta na vida toda vai ser o Hospital Cosme Damião, né? Lá que eu aprendi a ouvir sibilo, lá que eu aprendi a ouvir estertor, nunca tinha ouvido porcaria nenhuma, né? Minha semiologia não teve nenhuma aula prática, nunca tinha ido no hospital, até entrar em internato praticamente. E não tinha nada, minha semiologia não teve nem aula, né? Unir, né, galera? Só na fé. E aí chegou lá, eu falei, velho, tem que aprender. E lá, o melhor lugar do mundo. Milhões de crianças sibilando, milhões de pneumonia em crianças, crianças estertorando, abscesso pulmonar. Mesmo as crianças chorando, tossindo, reclamando, você ainda consegue ouvir muito bem. Então, o melhor lugar aí é na parte pediátrica para você fazer a ausculta. É muito bom. Por causa disso, não tem gordura, não tem muito músculo, a parede é fraquinha, o osso está ali bem frágilzinho. É tudo mais fácil de você ouvir do que está lá dentro, tá? Então, vai chegar, vão treinando aí onde vocês estão, nos seus locais de prática. Quem está na maternidade vai lá ouvir a mãe, ouve o bebê também. Quem está no postinho de saúde vai lá, se aparecer criança, ausculta e vai adaptando aí, vai treinando. Tem que treinar o máximo possível. Beleza, então nossa ausculta normal é essa, né? Murmúrio vesicular sem ruídos adventícios, tá? O exame básico que a gente vai escrever é esse aí, tá? Na minha ausculta. Ruídos adventícios são os anormais que podem aparecer, tá? Não é normal eu ter um ruído adventício desse. É um som anormal, tá? Quais são os anormais eu tenho aí? Eu vou ter estertores, que podem ser finos ou grossos, né? Crepitantes ou bolhosos, tá? Eu tenho meus sibilos, eu tenho os meus roncos, aí eu tenho estridor, posso ter um atrito pleural, tá? Menos comum. Mas os principais vão ser os estertores, os sibilos e os roncos, tá? A gente tem que saber bem isso aí, beleza? Ele separa em alguns livros aí entre sons descontínuos e contínuos, tá? Mas não tem muito isso não, galera. É ouvir lá e treinar o ouvido. Não tem muita coisa disso aí. O que é um estertor, galera? Em alguns livros mais antigos, talvez, ou dependendo da literatura, às vezes americana, eles trazem como crepitantes, crepitações finas ou crepitações grossas, tá? Mas essa nomenclatura já foi alterada e hoje a gente chama isso de estertores, tá? Às vezes um médico mais antigo, se vão pegar algum preceptor mais velho, eles falam crepitantes, crepitações, mas o nome agora, não sei há quanto tempo aí, parece que é um bom tempo já, é estertores, tá? Então, eu tenho meus estertores finos e os meus estertores grossos, tá? O que é um estertor, galera? Basicamente, dentro do meu alvéolo, eu tenho só ar, certo? Estou respirando, entra o ar, sai o ar. Se eu começo a ter algum processo que faça ter um pouco de líquido nesse alvéolo, eu vou começar a ouvir barulhos diferentes dessa respiração, tá? Então, quando o ar entra nesse alvéolo que tem um pouco ou muito líquido, eu vou fazer barulhos mais finos ou mais grossos, tá? Ninguém sabe exatamente por que essas porcarias aparecem, tá? Estão bastante relacionados a líquido lá dentro, seja por edema pulmonar, seja por alguma infecção que esteja acontecendo ali, tá? Mas ninguém sabe exatamente. Eu sempre falo que os estertores mais finos
são aqueles quando tem pouco líquido dentro do alvéolo, então ele faz um barulho mais fininho, né? Ele fala, é um barulho de roçar de cabelo, né? Mas aí, quando ele fala esses termos, cada um imagina o que quer. É um som mais fraquinho, como se estivesse roçando, às vezes, um dedo assim no outro com o cabelo, tá? E os estertores grossos ou bolhosos é como se fosse você soprar um canudinho dentro de um copo d'água, né? Fazendo bolhas. Lógico, o som não vai ser tão alto assim, mas é um som mais grosso. Imagina a ar entrando numa cavidade que está cheio de líquido. Isso aí vai fazer como se fosse bolhas, tá? Mas lógico, isso aí vocês vão escutar e vão imaginar o que querem, tá? Depois a gente faz as aulas práticas, coloca os sons lá para vocês ouvirem e aí a gente vai tentando imaginar cada um com a sua imaginação aí o que quer, tá? Então, os estertores finos, roçar do cabelo, estertor mais grosso, bolhas aí num copo de água, beleza? Guardadas as suas proporções, são sons mais finos, são bem baixinhos de ouvir. Talvez os estertores finos sejam os mais difíceis de ouvir aí dentre todos esses sons pulmonares que a gente tem, tá? Vamos treinar depois. Então, estertores finos e grossos, tá? Aí ele fala que altera com a respiração, com a tosse, tudo balela. Tem que ouvir lá para saber. Roncos, galera. Ronco é uma coisa bem importante, tá? Em geral, eles não estão relacionados às vias aéreas mais inferiores, lá para a parênquima. Ele é um som geralmente mais alto. Edema, secreções ou algum espasmo, região de traqueia e broncosfontes principais, tá? Eles vão predominar na expiração e podem mudar. Se eu começar a tossir muito e esse ronco for por secreção, o ronco pode dar uma melhorada, tá? O que eu falo sempre para a gente treinar e saber se aquilo é um ronco ou não, tá? Ronco vem do ronco aí que a gente tem de roncar à noite mesmo. Aquilo ali é um ronco, né? O ronco aparece por quê? Por que eu ronco à noite? Porque eu durmo, né? Eu tô mais gordo, sem vergonha. Minha língua cai lá para trás da minha via aérea, obstrui parcialmente a minha via aérea. E quando o ar vai entrar ou sair por um barulho, dificuldade, né, de passar por ali, tá? São sons mais graves, mais altos, e sempre quando eu acho que é ronco, um som muito alto, eu tô ouvindo, tá muito estranho, eu tô ouvindo meu pulmão lá, tá fazendo um barulho estranhíssimo, não é sibilo, não é estertor, eu venho ao escutar a minha região mais medial aqui, ponho lá na minha traqueia, dou uma auscultada, e em geral, quando é ronco, o som aqui em cima fica muito mais forte do que estava lá embaixo, tá? Vai aparecer lá embaixo também, mas porque a transmissão aqui do som vai aparecer lá embaixo no meu tórax também. Mas o som, quando eu ponho aqui para cima, fica muito mais alto. Eu falo, isso aí é um ronco, tá? Um segredo para ouvir o ronco, põe o esteto para cima e vê se o som está saindo dali, está muito mais alto ali em cima. Isso aí é um ronco, beleza? Bem fácil de ver na prática também, a gente escuta às vezes até sem esteto, eu estou ouvindo o paciente com ronco lá, em geral associado à secreção, tá? Ou uma obstrução de via aérea, aí, uma língua caída lá para trás, o paciente às vezes neuropata, mais sonolento, começa a fazer ronco, ou acúmulo de secreção mesmo, às vezes o paciente não consegue, ou está muito fraco, debilitado, não consegue tirar essa secreção com tosse e fica acumulando ali dentro a secreção e fazendo ronco. Tá? Os sibilos, né, que são os sons mais bonitinhos da gente ouvir, né, classicamente relacionado à asma, né, o sibilo nada mais é que o som passar por um buraquinho bem estreito, tá? Imagine lá os seus brônquios fontes mais distais, bem fininhos, e um paciente com asma ou com bronquite, que aquele brônquio está inflamado. Um negócio que já tem uma finura bem pouca, isso fica mais fininho ainda. E aí, quando o som passa por ali, é um assovio, tá? É igual o som passando aí, quando a gente deixa a janela, uma frestinha só aberta, fica entrando muito ar por ali, ventando no dia e tal, faz um barulhinho, né? Faz um soprinho. É um sibilo, tá? É um som passando
É um assovio, um chiado de gato, cada um fala o que quer, mas é um som bem fino e, em geral, é bem fácil de ouvir também. Ele é principalmente expiratório, tá? Pode ser ins e es, mas principalmente expiratório. Ele é bem agudo, bem fininho, tá? Em geral, não é tão difícil de ouvir também. Os mais difíceis de ouvir são os estertores, beleza? Nesse meio tempo aí, que a gente não está tendo aula presencial, vale a pena, tem vários aplicativos aí de sons para vocês ouvirem. Então, baixem ou peguem no computador, tem aí Google, YouTube, um monte de vídeo desses. Vão ouvindo, vão diferenciando o que é um sibilo, o que é um ronco que é mais forte, geralmente, o que são os estertores, que são bem mais fininhos. Se possível, põe o esteto no ouvido, põe perto da caixa de som, vai treinando o seu ouvido acoplado lá com o esteto, para você ir pegando essa manha aí, para quando chegar lá no real, você ouvir e falar, opa, acho que isso é um sibilo, e daqui a pouco você tá muito fácil de saber, tá? Estridor, galera, estridor é um som já também relacionado à via aérea alta, tá? Obstrução de via aérea alta. A gente tinha muito esses estridores nas laringites agudas de criança, mas aí com vacinação diminuiu, tá? Então, a gente vê pouco, mas alguns pacientes têm câncer de laringe, tem estenose de traqueia, tá? É um som de obstrução, então é um som inspiratório. Eu puxei o ar e estou com dificuldade do ar entrar. Ele até sai, porque eu faço uma forcinha, ele sai. Mas para puxar para dentro, como a via aérea está com o calibre diminuído, eu faço um barulho aí inspiratório para entrar, tá? Bem clássico também o nosso estridor, beleza? Então essas são as alterações básicas aí de ausculta, né, propriamente dita. Estertores, sibilos, roncos e o estridor. O estridor geralmente ele é audível por fora, não precisa nem de esteto. Você está ouvindo o cara lá, ele pode ser inspiratório e expiratório também, se for mais grave, ins e es, tá? E aí, galera, a parte final aqui, que nem sempre a gente faz nos nossos exames físicos, né? Mas como tá aí no nosso esquema, a gente tem que saber, que é a ausculta da voz, né? Lembra lá que a gente fez o frêmito tóraco-vocal? Coloquei a mão, pedi para o paciente falar 33 e eu vou sentir a vibração na parede, sentir a vibração na minha mão, pode ser maior ou menor. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de eu estar com a mão, eu vou pôr meu esteto. E aí eu vou pedir para o cara falar 33, tá? De duas formas diferentes. Eu vou pedir para ele falar com a voz nítida, 33, 33, 33. Posso pedir para ele falar com R bem puxado, 33, 33, para fazer bastante vibração, para eu poder ouvir, principalmente quando eu estou com a mão. E agora aqui, quando eu estou com o meu esteto, eu peço para ele falar 33 também. De duas formas. Uma com a voz normal, assim, igual a gente está falando, 33. E a outra com a voz cochichada. 33, 33. Mais baixinho e cochichado, tá? São as duas formas. Eu posso fazer auscultando uma hora só com a voz normal e depois só com a voz cochichada, tá? Aí você adapta o seu exame para o que quiser. Normalmente, galera, e até legal a gente fazer esse teste aí em casa depois, quando a gente põe o esteto e pede para o paciente falar 33, normalmente a gente não ouve a palavra compreensível, a gente ouve um negócio estranho. Não dá para você diferenciar sílabas nem a palavra inteira, tá? Então, isso é o normal, beleza? Essa ausculta da voz a gente chama de ressonância vocal, beleza? A gente faz a ausculta pedindo para o paciente respirar e depois a gente faz o que a gente chama aí de ressonância vocal. Pedir para o paciente falar 33 de forma normal, depois de forma cochichada, tá? O normal é a gente não ouvir os sons de forma compreensível. A gente ouve lá alguma coisa, mas não entende a palavra que está falando, tá? Alguns cuidados na hora de fazer isso é para o paciente não falar alto demais
e você está ouvindo, não pelo seu esteto o negócio vindo, mas você está ouvindo a fala dele lá no seu ouvido. Então, você tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Ele tem que falar de uma forma bem pronunciada, mas não falar alto demais, senão atrapalha a sua própria ausculta. Você tem que ouvir o som da onde o esteto está lá encostado e não a voz dele vindo lá para o seu esteto direto, tá? Para o seu ouvido direto. Aí as alterações, né? A gente chama de broncofonia, quando essa ausculta da voz, essa ressonância vocal está aumentada. Eu chamo ela de broncofonia, tá? Quando que eu vou ter uma ressonância aumentada? Quando eu tenho consolidações ou condensações, tá? Pensa lá o meu alvéolo cheio de líquido, hepatizado, condensado, consolidado, é tudo a mesma coisa, tá? Aí pode ser por infecção, inflamação, por neoplasia. Se eu tenho uma condensação ali, essa voz fica mais fácil de passar por sólidos do que passar por ar ou por líquido, tá? Então, se eu tenho um sólido ali, nesse meio, eu tenho a minha ressonância vocal aumentada, que eu chamo também de broncofonia, tá? E se eu tenho diminuição da minha ressonância vocal, não tem um nome específico, é só diminuição da ressonância vocal. E aí pode aparecer nas atelectasias, no espessamento pleural, nos derrames pleurais, no hemotórax e etc. Tá? Isso aí vai basicamente coincidir com o meu frêmito tóraco-vocal. As coisas que aumentam o meu frêmito, aumentam a minha ressonância vocal. As coisas que diminuem meu frêmito, diminuem meu frêmito. Diminuem o meu frêmito tóraco-vocal, diminuem também a minha ressonância vocal. Tá? Vai sempre seguir, porque é basicamente a mesma coisa. Numa eu tô com na mão, na outra eu tô com esteto. Né? Com esteto, com certeza, é bem melhor, bem mais sensível de eu ouvir. Beleza? E aí as duas coisas finais aí, quase para a gente terminar, que às vezes tem questões de prova também, justamente porque tem esses nomes bonitões aí, é a nossa pectorilóquia fônica e a pectorilóquia afônica, tá? Lembra lá que quando a gente colocou o esteto nas costas do paciente, pediu para ele falar 33, o normal é eu não ouvir nitidamente as palavras, certo? Quando o cara fala com a voz normal e eu ouço a palavra normal lá, 33, eu ouvi o 33 com o esteto bem bonitinho, eu chamo isso aí de pectorilóquia fônica, tá? E quando eu pedi para o paciente falar sussurrado, 33, se eu continuei ouvindo a palavra bem nítida também, eu chamo isso de pectorilóquia afônica, tá? Em geral, quando eu vou ouvir melhor a palavra, quando eu tenho consolidações ali, tá? Então, se eu tenho pneumonia, uma pneumonia lobar, igual aquela do raio-x, bonitona, aquela região ali, provavelmente eu vou ter algum tipo aí de pectorilóquia, tá? Algum tipo de broncofonia, beleza? E se eu tenho derrame pleural ou se eu tenho pneumotórax, essa nitidez vai ser bem menor, vai diminuir ainda mais. O que já você não consegue ouvir direito, vai diminuir ainda mais, beleza? Egofonia, tá? Tá aí nos livros, nunca ouvi. Ele fala que é uma broncofonia, ou seja, eu estou ouvindo mais do que o normal, só que eu estou ouvindo de uma forma como se fosse anasalada, quando o paciente está com o nariz entupido, que fica falando assim, né? Ele ouve lá o 33 dessa forma, mais ou menos, comparado ao balido de uma cabra. Vai saber, né? O cara ouviu e imaginou aquilo lá, tá? Então, broncofonia, se estiver mais anasalado um pouco que o normal, ele chama de egofonia, beleza? E ele fala que isso aí é nas partes superiores dos derrames pleurais, tá? Se eu ouvir em cima de um derrame pleural, a qualidade do som vai estar diminuída. Eu tenho a ausculta diminuída da voz, né? Como eu falei. Mas na parte superior do derrame, onde eu volto a ter parênquima pulmonar, parece que essa ausculta fica ainda um pouco alterada. Lógico, tem uma transição ali entre o derrame e o parênquima. O parênquima ali já não deve estar tão legal assim. E eu tenho essa ausculta aí mais anasalada, tá? Então, se em alguma questão você pegar também escrito egofonia, pode quase certo marcar que eu tenho um derrame pleural ali, beleza? Pode ser condensação também, mas principalmente nos derrames pleurais, tá? Atrito pleural
Em geral, eu nem falo de atrito, nunca auscultei, nunca vi ninguém falar que auscultou, tá? Mas se eu tiver alterações aí de pleura inflamada com algum processo infeccioso nela, quando elas se deslizarem uma na outra, vai fazer um atrito, tá? Que ele chama de atrito pleural. Nunca ouvi. Se vocês pegarem os aplicativos, ele tem esse sonzinho, mas na prática dificilmente você consegue ouvir um desse, tá? Mas está descrito aí o nosso atrito pleural. Vou nem entrar em muitos detalhes, tá? Então, esses todos aí, galera, são os nossos ruídos adventícios, tá? Principalmente aqueles que eu falei no início. Estertores, sibilos, roncos, estridor, tá? São os principais que a gente chama eles de ruídos adventícios. Então, quando eu vou escrever o meu exame físico, eu escrevo lá se o exame está normal, na ausculta, né? Murmúrio vesicular presentes e simétricos, sem ruídos adventícios. Ou, se tiver alguma alteração, eu vou escrever murmúrio vesicular presente, reduzido em base direita, por exemplo, com sibilos esparsos nessa região. E aí eu vou escrevendo o que eu achei de alterado, beleza? Lembra sempre que a gente vai ter que escrever isso tudo aí. E os ruídos adventícios são essas alterações de ausculta que a gente vê, tá? Aí só para finalizar, peguei lá também do Mosby, Guia do Exame Físico. Esse finalzão aí que ele faz geralmente um resumo de tudo para a gente poder seguir. Às vezes está lá enrolado, eu só pego o quadrinho lá, põe em cima do meu livro e vou fazendo para eu não esquecer de nada, tá? Então é só a sequência básica, aí tem algumas coisas que a gente nem segue essa sequência bonitinha, tá? Mas tá isso aí, deixei no slide para vocês darem uma olhada e poderem seguir também, tá? Acho que é isso. Deu para falar basicamente de quase tudo aí do exame, né? Depois na próxima aula, a gente junta isso tudo, junta alteração de percussão, com de palpação, com de ausculta, e a gente chega em algumas síndromes que vão ser importantes aí para os diagnósticos, tá? Então, dei uma lida aí nessa parte antes da próxima aula, de preferência, para não chegar na próxima aula muito perdido e poder para a gente tirar dúvidas também na próxima aula, tá? Tudo certo, tranquilos aí, nenhuma dúvida, todo mundo quietinho, todo mundo dormindo, será? Alguém acordado? Alguém fala oi aí para mim. Tá certo, Fala professor. top Beleza. demais, professor. Obrigado. Aê, alguém acordado, muito bem. Professor, pela aula aí, viu? Como que é o nome do autor que você falou? Cosme? É Mosby. M-O-M-O-S-B-Y. Guia do Exame Físico, isso. Tem PDF aí, baixa ele. Beleza, obrigada. Obrigada, prof.